E este governo tem uma dívida anterior com o povo negro. Tem uma dívida com cada Cláudia Maria do DG, com aqueles e aquelas que foram mortos em Osasco. Tem uma dívida com os milhões de estudantes que estão lá do lado de fora ou que estão na fila da FMU porque não conseguem entrar em nenhuma das universidades públicas. Este governo tem uma dívida com o povo negro, inclusive a maior parte da classe trabalhadora. Então, se é para falar de dívida aqui, então vamos deixar as coisas, né, bem nítidas, para não dizer bem claras. Agora, para o Joaquim Levy, né, eu imagino que vocês devem ter visto, tanto como eu, como motivo, né? Não existem medidas divertidas e sexy. Essa foi a justificativa do ministro para dizer que era necessário cada vez mais aumentar o arroxo sobre a juventude dos trabalhadores. E eu queria, sinceramente, fazer um questionamento para o ministro. Porque se não existem medidas divertidas nem sexy, eu quero entender por que o Itaú e a maior parte dos bancos estão batendo recorde de lucro. Então, se não existem medidas divertidas e sexy para a classe trabalhadora, para os banqueiros a vida é um verdadeiro sex shop. Não consigo entender. Os caras estão batendo recorde de lucro no meio de uma crise. Não é possível. E aí, o slogan da Pátria Educadora. É óbvio que o slogan da Pátria Educadora, ele tem toda uma construção aí muito sensível. Eu, tal como muitos de vocês, devem ter ido, né, para as mobilizações multitudinárias de junho e tal, as manifestações. E muitos dos cartazes, eles davam uma resposta que era, para quem não entendeu, pelo amor de Deus, era, o que dizia os cartazes de junho? A gente não quer Copa, quer mais saúde e educação. O tema acerca da educação no país, ele é muito sensível, porque se tem toda uma construção na cabeça das pessoas de que a educação é a via de acesso para a sua ascensão social, para você ter melhores condições de vida. E isso, em parte, é verdade. Eu imagino que todo o esforço que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, para estar sentado nesta cadeira e ser estudante da PUC, tem a ver não por uma distração da vida. Eu não estava fazendo nada desse negócio. Mas sim porque imagino que todos e todas querem ter melhores condições de vida. E muitos dos seus pais depositaram em vocês a confiança de que tem um futuro melhor do que o deles. Qual a questão? Qual a questão que prima sobre esta sala e prima sobre 50 milhões de jovens lá fora? É que o nosso futuro está ameaçado. E o que fazer? Essa é a questão. O que vai fazer? Então, essa questão do slogan, na verdade, ele esconde aquilo que é a essência desse governo. O governo pegou, nesses 13 anos, uma pauta histórica do movimento em defesa da educação pública, que era a democratização do ensino. Democratização do ensino. E ele transformou aquilo em privatização do ensino. E através da privatização do ensino, convenceu uma boa parte dos milhões de jovens e de trabalhadores de que este governo era bom. É fato que, além de tudo, o governo fez toda essa campanha na época das eleições, né? Agora são milhões de jovens no ProUni, pelo ProUni, pelo FIES, que estão aí no Pronatec, milhões de jovens que agora nunca sonharam entrar dentro da universidade, agora estão dentro da universidade. São 18 universidades públicas que foram criadas e todo um blá 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 blá. É óbvio que isso tem um impacto na vida das pessoas. Mas vamos ser honestos. Se fosse democratização do ensino, a gente poderia ter aí, vamos lá, uns 30% de jovens em idade universitária dentro das universidades. Eu não vou falar nem 50%, eu vou falar em 30%. A gente tem menos de 15%. Menos de 15% dos jovens dentro das universidades em idade universitária, e você vem me falar em democratização do ensino? Aí, por favor. Segunda coisa, é muito importante em que custo foi supostamente democratizada as universidades. Porque a verdade é que metade dos estudantes pronistas são como a Simone, são como eu. São jovens negros e negras. A maior parte dos estudantes que pagam FIES
são os jovens que muitas vezes trabalham lá no comércio, vão para as centrais de telemarketing, trabalham o mês inteiro para depositar na conta dos tubarões de ensino, sem ter a expectativa de conseguir um emprego. Vamos combinar. Que não é verdade que você se forma em direito e você vai sair advogado. Vamos combinar aqui. Sou formado em serviço social, né? Então, só para deixar nítido aqui isso. Então a questão é que sobre as costas desses jovens e dos sonhos deles, o governo conseguiu mais um no ranking do país, né? No hall de méritos do Brasil. O Brasil é o país líder em empresas lucrativas de ensino. Líder. Eu não estou falando que é o segundo, eu não estou falando que é o terceiro, eu não estou falando o quarto. Eu estou falando líder mundial em empresas lucrativas de ensino. O dinheiro que você trabalha para depositar para o tubarão de ensino, a sua mensalidade que você rala, então vai para o bolso que se construiu no país como o primeiro lugar mundial, no ranking mundial de empresas lucrativas de ensino. E não é ocasional que a gente esteja aqui na esquina uma Uninove. Não é ocasional que a gente tem em outra esquina uma FMU. Não é ocasional que existe a Croton e a Anhanguera. Essas universidades estão preocupadas com a formação desses estudantes, estão preocupados se você não vai conseguir pagar a mensalidade neste mês, porque você, réis mortal, também foi demitido, assim como vários trabalhadores estão sendo demitidos. Ele está preocupado se você vai conseguir um emprego, se você vai conseguir um estágio, se você vai realizar seus sonhos. Por favor, tempo, ele precisa de dinheiro. E para isso, a gente precisa pagar. Agora, uma boa parte desse dinheiro que foi revertido para dentro das universidades poderia estar, assim como disse Giannato, dentro das universidades públicas. O governo está comemorando a aplicação das cotas. Alto lá. Mesmo que as cotas implementadas hoje pelo governo sejam parciais, inclusive não é na sua integralidade aquilo que o movimento negro historicamente reivindica, que são proporcionais, o governo tem como estimativa que esse ano, 2015, tenha 150 mil vagas para estudantes cotistas, ou seja, os pretos, pardos, indígenas. E a gente vê que tem um reflexo dentro das universidades. Eu acho muito interessante como a principal universidade do país, aquela que está entre as 60 melhores do mundo, a USP, se negue e faça qualquer coisa para aplicar as cotas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Para manter seu status de casa grande, manda lá um bônus. Vamos fazer um remendo. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir acolá. E agora nós temos uma grande vitória. Um pouco mais de 200 vagas na USP para os pretos, pardos e indígenas. Pouco mais de 200 vagas? A população negra em São Paulo corresponde, pelo menos no último censo, a um pouco mais de 30%. Mas serve ter negros e negras para limpar o chão da sala. Mas serve ter negros e negras para os cargos, né? Aqueles lá que não estão no status de professor, que não estão no status de estudante. É muito interessante quando 50% dos calouros da USP são dos setores 20% mais ricos do Brasil. Ricos. E essa universidade está em crise. Essa universidade está em crise. Das 18 universidades públicas que foram criadas aí no balanço do governo, o que aconteceu através do programa do Reúne? Reúne criou uma série de vagas, uma série de universidades. E qual era o desafio para dentro das universidades e para as reitorias? Você vai aumentar o número de vagas. Você vai praticamente dobrar o número de vagas com 20% do orçamento em 5 anos. Vá você, louco, fazer uma festa, chama 100 pessoas, e você descobre na reta final que você vai chamar mais 50, mas você só aumentou 20% a quantidade de cerveja. É óbvio que vai ter uma crise na festa. Pois é, no caso é dentro da universidade. E essa crise se reverberou com que muitos desses jovens que entram dentro das universidades e não têm as condições adequadas dentro das salas de aula, que não têm as condições adequadas, inclusive para o próprio professor e professora dentro de sala de aula, que entra dentro da universidade e agora tem uma expectativa de que tenha o seu sonho realizado.
Vamos combinar, entrar na universidade pública, para qualquer jovem, principalmente aquele mais pobre, é uma realização, não é para ele, é para a família inteira. A família inteira se sente feliz. Muitos deles são o primeiro que entra dentro da universidade. E aí, o que aconteceu nesse ano é que a Pátria Educadora, ironicamente, já acumulou aí mais de 10 bilhões em cortes na educação. Sabe o que acontece com esse estudante pobre que entra dentro da universidade? Ele vai ter que escolher. E assim como disse o reitor, né, o antigo reitor da UFRJ, a porta de casa, a porta de fora é a serventia da casa. Se você não tem condição de estudar na UFRJ, meu caro, procure uma universidade mais próxima. Eu acho que ele acha que universidade é feito farmácia. Você vai aqui na mais próxima e você adquire o seu diploma. E aí o sonho rapidamente se torna pesadelo. Rapidamente. E rapidamente vários estudantes estão percebendo isso. E não é por acaso que as lutas crescem. Porque a grande contradição do Reúne é que dobrou-se o número praticamente de vagas dentro das universidades, mas cresceu a evasão. Cresceu a evasão. E uma das metas do Reúne era aprovação em 90%. O governo não consegue explicar isso. Você tem uma meta, 90%. Então, aumentou a evasão. Diminuiu. E aí, gente, para concluir, desde o começo do ano, a gente tem feito inúmeros esforços pela ANEEL e junto com diversos companheiros e companheiras muito valiosos, como os camaradas que estão aqui presentes do Rua, do Juntos, muita série de outros ativistas, a galera do Rebelde, a galera do PCB, e tantos outros, muitos outros coletivos da oposição de esquerda e muitos outros que não constroem nem a UNE nem a ANEEL. E a gente acha que essa unidade que a gente conseguiu conformar, ela é muito valiosa. Porque, na boa, a gente precisa apontar uma saída para essa juventude. Essa juventude, a nossa geração, não tem alternativa. Ou vai lutar, ou vai lutar. E não é possível que esses jovens que precisam de uma alternativa tenham que buscar na UNE, a velha entidade, e se quando se vem na UJS, uma tese para o Congresso da UNE, que é o 4º Congresso da UNE, em defesa do mandato constitucional de Dilma. Pera aí, meu cara. Em defesa do meu direito ao futuro, antes lá, alto lá. E é por isso que construir essa unidade, junto com os companheiros da oposição, junto com diversos lutadores e lutadoras, para construir um campo alternativo para a juventude, essa é sim uma das prioridades para a ANEEL. E isso foi votado no nosso Congresso. Nós estamos demandando vários esforços e discutindo com vários coletivos de organização a necessidade de construir no próximo ano o Encontro Nacional do Movimento Estudantil. A gente precisa apontar, cara, o que vai fazer ou vai ficar refém na UNE? Não é possível. E mais do que isso, está colocado desde já a necessidade de construir uma alternativa para esse país. Porque no dia 16 que aconteceu aqui em São Paulo, em diversas capitais, é verdade que muitos trabalhadores e trabalhadoras, jovens, olhavam nos atos do dia 16, bem, uma expressão da indignação do governo. Uma expressão da indignação contra o governo. E muitos, inclusive, apoiaram esses atos. Mas é estranho que muitas dessas pessoas não tenham ido para esses atos. Vocês perceberam? E que os atos tenham sido majoritariamente de setores médios, brancos e tudo mais. Sabe por quê? Porque qualquer peão, qualquer trabalhador e qualquer jovem da periferia, aquele lá do rolezinho, sabe qual é o seu lugar na história. E ele não se atreve a ir no shopping Higienópolis para ser hostilizado. Do mesmo jeito, não ia para o 16, como aconteceu com o Gari no Rio de Janeiro, que foi expulso da manifestação. Mas, na nossa opinião, e com todo respeito, o dia 20, construído junto com o governo, junto com aqueles que apoiam, né, mesmo com muitas críticas a Dilma e tudo mais, contra o golpe, em defesa da democracia e tudo mais, também não há saída. Por isso que construir uma alternativa é fundamental. Contra a Casa Grande e contra o capataz. Nem com aqueles que historicamente dirigiram esse país e que nunca saíram do seu posto, nem com aqueles que vieram da nossa classe e depois não saíram como faziam os capatazes. E por isso que a construção do dia 18 é uma tarefa, um primeiro passo para a materialização do terceiro campo. E essa materialização não é uma expressão de uma força X ou Y, de uma organização A ou B ou C.
Aquilo é a tarefa que todos os lutadores e lutadoras que estão nessa sala, aqueles do campo da esquerda, aqueles que historicamente têm